Olá, Matheus Rocha da Catapulta Rural novamente aqui com você, diretamente do QG da Catapulta Rural, e vamos falar hoje sobre um assunto que te interessa muito, eu tenho certeza, que são os 3 passos para definir a rotina da sua fazenda. Você já pensou nisso? A sua fazenda tem rotina? Tem uma rotina definida ou cada dia muda? Então é interessante você ter uma rotina bem definida para saber aonde você vai e aonde você está chegando. No vídeo anterior eu falei a respeito de uma ferramenta chamada Wunderlist, ou o próprio Evernote, Todoist, ou seja, tem várias ferramentas que te auxiliam na questão das suas atividades, né? De você anotar, tirar as coisas da sua cabeça, anotar em algum lugar e, consequentemente, realizá-las. Tá? Mas não adianta você ter esse aplicativo, ter essa ferramenta, ou que seja, um bloquinho de notas, se você não sabe o que você vai fazer. Tá? Já pensou nisso? O que eu vou fazer? O que eu vou anotar? Então é para isso que você precisa definir uma rotina. Então tem esses 3 passos que são muito simples, que eu vou falar com vocês agora, que vocês vão entender por que e como fazer essa rotina bem especificada. Vamos lá. O primeiro passo é muito interessante e as pessoas acham que é uma coisa muito simples, mas às vezes não é. Que é o quê? Definir metas e objetivos. Primeiramente, as pessoas acham que meta e objetivos são coisas muito semelhantes. Sim, são semelhantes, mas não são iguais. Tá? Objetivo é quando você fala uma coisa, você define uma coisa bem genérica, um objetivo genérico, né? Objetivo. Digamos, meu objetivo é aumentar a minha produção leiteira, certo? É um objetivo? Sim, é um objetivo, mas ele é muito genérico. Quando você impõe uma meta, você quantifica e você consegue metrificar essa meta, certo? Você fala, eu quero ter 100 litros de leite dia a mais até dezembro de 2016. Pronto, você definiu uma meta. Por que é diferente? Porque com a meta, você sabe quando você atingiu essa meta. Você não fica simplesmente, estou aumentando, estou melhorando. Não, eu melhorei, eu atingi a meta e a partir do atingimento daquela meta, eu traço outra meta. Certo? Então é isso. Primeiro passo, definir metas e objetivos. Que é muito importante. Sem metas e objetivos, você não sabe onde está indo. O segundo passo muito interessante é o quê? Levantar as necessidades. Definindo as metas e os objetivos, você vai ter que saber o que você tem que fazer para alcançar essas metas. O que eu tenho que mudar na minha propriedade? O que eu tenho que mudar nos meus funcionários? O que eu tenho que mudar na minha ração? O que eu tenho que mudar na alimentação dos animais? O que eu tenho que mudar na estrutura física da propriedade para atingir isso? Então é pensar, é sentar na cadeira, pegar papel, anotar e falar, o que eu preciso, o que está de errado, por que eu não estou atingindo essa meta que eu estou tanto querendo. Anota, levanta, então é preciso ser feito isso, eu preciso de uma consultoria, de um profissional. Enfim, você depende da sua propriedade, você sabe disso mais que eu, não consigo te falar. Mas é interessante você gastar um tempo com isso, para você levantar tudo o que é preciso para ser alterado, ser mudado, ser comprado, que seja, para atingir aquela meta. Feito isso, tem o terceiro passo, que é o passo mais mão na massa, digamos assim, que é você listar as tarefas. Depois das necessidades, tudo bem, tem essa necessidade, essa e essa. Então, a primeira necessidade, digamos assim, é aumentar o quadro de funcionários. Mas isso também é muito genérico. Então, o listar as tarefas é esmiuçar cada necessidade dessa e realmente falar uma coisa que pode ser feita. Uma tarefa é algo que pode ser feito. Por exemplo, contratar um funcionário para trabalhar com ordenha. Isso é uma tarefa. Aí você coloca uma data para aquilo. Tá? Porque também uma tarefa sem data fica vaga. Você olha e fala, tá, quando é que eu vou fazer? Então, se você tinha uma data, o aplicativo te lembra, ou então o seu lembrete de e-mail, a sua ferramenta vai te lembrar, ou vai estar lá listado, e você vai fazer naquela data. É muito importante você definir essas tarefas. Se você não define essas tarefas com as datas, você não realiza. Experiência própria. Tá? Como eu disse, eu sou de gestão de projetos, e quando você não coloca uma data, automaticamente o ser humano tende a procrastinar aquilo. Então não faça isso, coloque data nas suas tarefas, liste as suas tarefas e cumpra, óbvio, certo? Então é isso aí, galera, esses são os 3 passos para você definir uma rotina, tá? Depois desses 3 passos, provavelmente com as atividades que você tiver listado, algumas dessas atividades elas serão muito corriqueiras, tá?
à medida que você vê aquelas atividades estão sendo recorrentes, uma coisa do dia a dia, aquilo se torna uma rotina. Então, assim, esse processo de você definir essa rotina, ele é meio que automático. Você vai criando suas tarefas, criando suas tarefas, você acaba vendo que diariamente ou semanalmente você tem que fazer alguma coisa. Então, você e seus funcionários, as pessoas que estão envolvidas em todo o processo. Então, a partir dali você já tem uma rotina. Tá? Aí seria interessante depois você documentar isso, falar com as pessoas, né? Falar com o seu time, afinal, todas as pessoas têm que estar envolvidas no processo. Não adianta só você saber, não, beleza, eu tenho uma meta, eu, produtor rural. Não. Você tem que falar com o seu time, falar com o seu funcionário de ordem, falar com o seu funcionário da baia, falar com o seu funcionário de campo. Todo mundo tem que estar engajado no projeto. Certo? Então é isso aí, galera. Foram essas dicas de hoje. Fico por aqui. E se você gostou, entre no nosso canal, nossa fanpage. E dá uma olhada lá, tem vídeos interessantes. E a partir de hoje eu estou colocando cada vez mais vídeos a respeito de gestão, falando dessa coisa que é meio obscura, mas que você vai entender que é muito simples no final das coisas. É só pegar e fazer. É isso aí, te aguardo no próximo vídeo.